Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Muito bem, como dito, nós vamos fazer hoje aqui uma reflexão voltada para a sua vida conjugal. Eu estou lendo o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker. E lendo aqui esse livro, eu encontrei um relato da experiência de um casal. Claro que os nomes são fictícios, mas eu achei interessante a experiência desse casal, que pode ser a experiência que muitas pessoas também têm vivido nesses dias. Aqui diz assim, olha, no livro: Luke e Annie procuraram uma terapia de casal, porque haviam chegado a um impasse no seu relacionamento. Annie era uma pessoa muito espontânea, que expressava seus sentimentos mais profundos com facilidade. Luke era um homem de negócios bem-sucedido e muito racional, que se preocupava com a família, sendo marido e pai dedicado. Ora, com base no que eu estou acabando de ler aqui para você, a gente pode até pensar que era um casal perfeito, né? Um casal maravilhoso. Imagina um casamento de duas pessoas, né, onde há um marido, né, com um homem de negócios bem-sucedido, um homem que se preocupa com a família, sendo marido, sendo pai dedicado. Na verdade, esse marido parece até ser um marido maravilhoso, né? Imagina um marido que se preocupa com a família. Imagine um marido que, sendo um bom marido, que se preocupa em ser um bom marido. Imagine um marido que é um pai dedicado, né? Não só marido, mas também dedicado aos filhos, à casa, à família. Mas tinha um problema no relacionamento desse casal, do Luke e da Annie. Olha só, o maior problema que eles enfrentaram quando estavam fazendo a terapia foi a dificuldade que Luke tinha com Annie por considerá-la excessivamente emocional. Veja só, Luke, apesar de ser um homem de negócios bem-sucedido, muito preocupado com a família, sendo um bom marido, um pai dedicado, como ele procurava ser, ele considerava a sua esposa, ele tinha essa dificuldade por considerar a sua esposa excessivamente emocional. Que as mulheres são mais emocionais que os homens, a gente não tem dúvidas disso, né? Que as mulheres, elas têm uma sensibilidade, uma percepção emocional maior das coisas, isso nós não temos dúvidas. O problema é quando o marido não consegue compreender isso, ou quando isso é de modo excessivo na mulher, porque pode acontecer de uma esposa ser excessivamente emocional. Pode acontecer de uma mulher ser muito sensível, a ponto de qualquer coisa que você fala com ela, né, possa machucá-la, magoá-la. E era isso que acontecia com o Luke e com a Annie. Olha só, todas as vezes que discutiam, ela chorava, Annie chorava ou se magoava. E Luke ficava furioso, queixando-se de que ela se recusava a ser racional com relação as coisas. Quando procuraram a terapia, o relacionamento os havia colocado em dois extremos, onde Luke era frio e racional e Annie a excessivamente emocional. E o pior de tudo é que ela não respeitava o fato dele ser frio e racional, né? E ele não respeitava o fato da sua esposa ser o quê? Excessivamente emocional. Mas vamos ser sinceros, o excessivamente aqui, tanto do lado de ser frio e racional, quanto do lado de ser emocional, tudo que é em excesso, ele pode prejudicar a felicidade de um casal. A palavra de Deus diz que a moderação em tudo é boa e necessária. Infelizmente, muitos casais são excessivos em algumas questões, né? Excedem, e tudo que é em excesso traz dor de cabeça, traz danos, traz prejuízos. O excesso causa transtornos, o excesso causa sofrimento, mesmo que seja o excesso de amor, né? Tem gente que ama demais, vai ser ruim. Tem gente que é ciumento demais, vai ser ruim. Uma dose de ciúme é bom, mas excessivamente o ciúme desgasta a relação, não é? Da mesma forma, uma mulher excessivamente emocional, isso com certeza vai ser chato. Todas as vezes que eles discutiam alguma coisa, Annie começava a chorar ou se magoava. Pensou? Você conviver com uma pessoa que, por qualquer coisa que você fala, chora ou fica magoada? Imagina, um marido casado com uma esposa assim,
que por qualquer coisinha que ele fala, ela fica chateada, né? Ela começa a chorar, ela se magoa, né? Ela fica triste, poxa, meu marido não tem paciência comigo, eu falo as coisas para ele, mas ele não me ouve, ele me trata com indiferença, né? Porque ele não entende que isso mexe comigo e tal. É complicado. Certamente vai ser uma convivência complicada. Mas veja só, continuando aqui, as bases para eles serem dessa forma não eram atuais, né? As bases vinham lá de trás. As bases foram construídas com o tempo. Luke tinha sido criado para fazer sempre a coisa correta, independente de como se sentisse em relação a ela. E tem pessoas que são assim. Não importa o que estão sentindo e acabam não só não ligando para os próprios sentimentos, como também não ligando para os sentimentos dos outros. E quando você está casado, isso é um problema. Um marido que age indiferente aos sentimentos da sua esposa, ele com certeza vai ter uma esposa infeliz. Uma esposa que age sem considerar os sentimentos do seu esposo, certamente também vai ter um esposo infeliz. E da mesma forma os pais, não é, que são indiferentes aos sentimentos dos filhos, ou os filhos que são indiferentes aos sentimentos dos pais. Com certeza essa relação familiar ou conjugal vai ser prejudicada. Luke foi criado assim, para não se importar com o que sentia. E isso acabava afetando também a indiferença dele com o que os outros sentiam, inclusive a sua própria esposa, inclusive a sua própria mulher. Olha só, está certo para Luke vir em primeiro lugar. Os sentimentos eram de certa forma ignorados ou até negados, porém com Anne não era assim. Para Anne tinha que se levar em conta os sentimentos. Para Anne tinha que se levar em conta as emoções. Anne expressava seus sentimentos com muita facilidade, e isso acabava deixando seu esposo confuso. Isso acabava deixando seu esposo sem chão, porque ele não sabia como lidar. Sendo ele excessivamente racional, como é que ele ia lidar com a excessiva emocional da sua esposa? E olha que interessante, ele chegava a temer os sentimentos dela, porque ele não sabia como ajudá-la. E o pior é isso, quando um marido não sabe como ajudar a sua esposa naquilo que ela excede. E da mesma forma, quando uma esposa não consegue ajudar o marido naquilo que ele excede. E muitas das vezes as pessoas sofrem por não compreender a necessidade de procurarem uma ajuda, ou de não entenderem que existe alguém que pode ajudar. Existe alguém que pode te ajudar, ou ajudar teu marido, ou ajudar tua esposa. Existe alguém que pode dar uma palavra. Existe alguém que pode te dar uma orientação. Mas este casal, eles foram procurar ajuda. Eles fizeram como muitas pessoas hoje não fazem, que não vão à procura de um pastor, estão sofrendo no casamento, estão sofrendo nos relacionamentos e não procuram a ajuda de um pastor, a ajuda de uma autoridade espiritual, a orientação de um líder. Não procuram saber como sair daquela situação, procurar alguém que tenha talvez mais experiência, para dar uma palavra, para dar um conselho. E é isso que precisa acontecer. O Luke e a Anne foram procurar ajuda. Foram procurar alguém que não só entendia das coisas de Deus, mas tinha também um certo conhecimento psicológico que vai ajudá-los. E aqui diz no livro, olha, as coisas começaram a melhorar quando Luke percebeu que reagia negativamente aos sentimentos de Anne por não entendê-los. Ele passou a compreender que os sentimentos não são nem bons nem maus. São apenas outra fonte de informações necessárias para que o casamento dê certo. Talvez o que Luke vai aprender aqui, né? Ele vai se beneficiar do quê? De aprender a entender como a sua esposa se sentia, com a atitude dele de frieza em relação aos sentimentos dela. Ou se fosse uma esposa, a mesma coisa. Aprender a entender, a compreender os sentimentos da sua esposa. Ele vai contribuir para a harmonia conjugal dele, né, do seu casamento, quando ele deixou de achar que a mulher era emocional demais. E ele começou a procurar ver as coisas a partir da perspectiva dela. Ele procurou começar a entender o que se passava na cabeça da sua esposa. Ele começou a se colocar no lugar dela para tentar entender o que a mulher sentia.
Só que, infelizmente, sabe o que faz a gente esbarrar nas soluções e impedirmos de alcançarmos as soluções? A gente muitas vezes se preocupa mais em condenar do que em ajudar. A gente se preocupa mais em julgar do que em estender as mãos. Jesus disse lá em Lucas 6,37, não condeneis e não sereis condenados. Jesus nos advertiu, como diz aqui no livro, olha, das armadilhas que encontramos ao julgar os outros. Às vezes o marido fica só julgando a esposa, como Luke fazia. Você é muito emocional demais, você fica magoado com qualquer coisa. E por outro lado, a esposa julga o marido e o condena por ele ser frio e irracional demais. Essa atitude com certeza não vai ajudar a superar os problemas, os desafios, essa questão na vida conjugal. Mas você vai ajudar teu marido se você procurar entender, você vai ajudar tua esposa se você procurar compreender. E se não for capaz de fazer isso sozinho, procure a orientação de alguém que você confia para te dar uma palavra, para te dar uma orientação, para te dar um entendimento que talvez você não tenha ainda. Procure o seu pastor, procure o seu líder, alguém que você sabe que tem, não é, experiência com Deus para te dar uma direção, uma orientação. Ao invés de ficar pensando em divorciar, em separar, em abrir mão do seu relacionamento. Olha, recebe esse conselho aí. Coloque ele em prática. Reflita nestas palavras. E eu tenho certeza que você vai ter um casamento feliz e abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. SOS Vida Conjugal.